Lucas 10 diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outro está próximo o reino dos céus. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Como eu disse, é uma continuação da mensagem de quarta, intitulada Precisa de Ceifeiros. E para essa de hoje eu quero dar o tema de o desemprego no reino dos céus. Quando a gente fala desemprego, todo mundo já tem uma ideia do que nós estamos falando, né? Desemprego é o resultado da falta de emprego. Porém, no reino dos céus não é assim. No reino dos céus é por falta de candidatos. Qualquer lugar na terra que houver desemprego é por falta de oportunidade de trabalho. Está faltando oportunidade de emprego. Nós vamos ver que no reino dos céus há também o desemprego e é por falta de candidatos. Há uma grande necessidade, há uma urgência a ponto de Jesus fazer um pedido de oração. É um pedido de oração de Jesus: rogai ao Senhor da seara para que ele mande trabalhadores. Está faltando trabalhador. A seara é grande, a recompensa é grande, o trabalho é digno, o trabalho transcende, ele é honroso, ele é maravilhoso, mas mesmo assim há uma necessidade, há uma urgência e falta candidatos. Se você me perguntasse por quê, se o trabalho é tão grande, se a recompensa é tão grande, geralmente quando há trabalho e quando há recompensas boas, sobra candidato. Por que falta no reino dos céus? Eu acho que as pessoas estão descrentes quanto à recompensa. As pessoas não acreditam na recompensa. Ou porque eles estão empenhados em outros reinos, no reino deles ou num reino qualquer. Portanto, eles não estão disponíveis para trabalhar no reino dos céus. Eles estão empenhados no reino deles. Ou nós vamos encontrar outros motivos. Se perguntarmos para as pessoas por que não trabalham no reino, elas vão dizer por isso ou por aquilo, e tem uma série, etc. Uma série de argumentos, uma série de desculpas para não trabalharem. Então, queridos, nós acabamos de ler um texto em que, no versículo 2, que nós lemos na parte B, Jesus faz um pedido de oração. Ele falou: rogai. E a gente aqui para pensar um pouquinho na nossa primeira consideração. Por que temos que pedir para Deus mandar trabalhadores para a seara dele? Se ele é Deus, se a seara é dele, então por que temos que pedir para Deus mandar? Se a seara é dele. Porque Deus, ele não tem servos obrigados. Deus não aceita servos infiéis. Deus não manipula a mente de ninguém. Então Jesus veio para revelar que Deus está fazendo um trabalho na terra, antes da criação dela. Tanto na criação como na redenção. É um trabalho que Deus está trabalhando, que Jesus está trabalhando, que o Espírito Santo está trabalhando. E ele abre uma oportunidade de trabalho na terra. É uma chance que nós temos de trabalhar com Deus e para Deus. Num projeto de Deus. Acho que nada é maior do que isso.
Não se trata de um cargo municipal, não se trata de um cargo estadual, nem federal, nem multinacional, nem internacional. É um projeto do Criador, do sustentador. Deus abre uma oportunidade de aceitar a parceria humana num trabalho que Ele está fazendo. Então isso é bíblico, está revelado na Bíblia que os anjos se interessaram por esse trabalho. Mas Deus não quis os anjos trabalhando neste trabalho de ceifeiros. Deus abriu a oportunidade para pessoas humanas, para seres humanos. Então é para pedirmos, qual é o pedido de oração de Jesus? O que Jesus está pedindo? Ele está pedindo para a gente pedir para Deus mandar trabalhadores. Se você quiser atender um pedido de oração de Jesus e orar por isso, Jesus está pedindo para quem ora, orar a Deus, o Senhor da seara, para Ele mandar trabalhadores para a sua seara. Por que o pedido? O pedido é porque este Senhor da seara, Ele não escraviza ninguém. Ele tem servo, mas livre. E não é qualquer pessoa que consegue ser servo livre. As pessoas conseguem ser servos presos. Ou livres sem compromisso. É muito comum você achar uma multidão de livres descomprometidos ou uma multidão de servos presos. Presos a qualquer coisa. Agora, servo livre, ou Deus produz isso ou não tem. Daí o pedido de oração. É um tipo de trabalhador que só Deus pode capacitá-los. Eles são servos, mas são livres. Se Deus não agir na vida de alguém, ou ele é servo preso, ou ele é livre, mas não é servo. Servo livre é coisa que Deus faz ou não existe. Ele trabalha com pessoas que são ricas, mas são pobres. É outra coisa que ou Deus faz ou não existe. Uma pessoa ser de fato muito rica, mas ao mesmo tempo ela é pobre. Como que é isso? São pessoas que são grandes, mas ao mesmo tempo elas são comuns, simples, pequenas. Como que é isso? São coisas que faz parte da capacitação do reino dos céus para aqueles que vão trabalhar no reino. Jesus qualifica esses trabalhadores de pessoas que o mundo não é digno. Pessoas que viveram no mundo, passaram pelo mundo, trabalharam no mundo e o mundo não era digno da existência deles. Por quê? Porque são servos livres, são ricos pobres, são grandes e ao mesmo tempo pequenos. Então é um pedido para Deus mandar trabalhadores, é um pedido porque este Senhor não escraviza, Ele não engana, Ele não obriga, e Ele trabalha, Ele forma trabalhadores que são pessoas que o mundo não é digno deles. Ele chama todos, Ele oferece tudo, Ele capacita ao máximo, Ele salva, Ele ama. Então veja que o processo seletivo não se trata de um processo seletivo rigorosíssimo, Ele chama todos, não tem os aprovados. Está todo mundo chamado, é Ele que vai capacitar. Não tem capacitado se Ele não chamar, e quando Ele chama, não tem desaprovado. Pode ter gente que não aceita o chamado, mas Ele não dispensa nenhum tipo de pessoa que se oferece. Então Ele chama todos, o que Ele oferece? Tudo. Tudo que você puder imaginar, tudo que você puder desejar, tudo que você puder pensar, é o que Ele oferece. Ele oferece tudo, Ele capacita, Ele salva, Ele ama, Ele trata os seus trabalhadores como filhos. A única coisa que o trabalhador não pode ser é incrédulo, porque quem não crê não pode ver o reino do céu. Ele não pode ser também infiel. Deus não pode ser Senhor na vida de alguém que tem outro Senhor. Deus não pode ser o amor da vida de alguém que ama outro Deus. Essas pessoas são consideradas inaptas para o reino dos céus. Então ela precisa crer que Deus chama, ela precisa crer que Deus galardoa, ela precisa crer que Deus capacita, ela precisa ser fiel e ela tem que aceitar que ela vai ser apenas servo. É um reino que só tem lugar para um Senhor. Se a pessoa tiver vontade de ser Senhor, ela não pode entrar neste trabalho, porque neste trabalho há um só Deus, há um só Senhor, há um só Salvador. Então, queridos, um pedido de oração para resolver um problema que Jesus entende que é uma necessidade urgente, que é a falta de trabalhadores no reino. E a pergunta que nós fazemos, por que às vezes nós não nos interessamos? Onde nós nos enquadramos?
Não cremos na recompensa? Não, nós que estamos aqui cremos. Talvez nós não entendemos muito a oportunidade de trabalhar no reino dos céus. E eu quero convidá-los para a gente refletir hoje, para que isso fique mais claro. Vamos aqui rapidamente dos melhores salários da terra. Não sei se tem aqui alguém que ganha um salário que está enquadrado entre os melhores salários da terra. E para colocar uma conta redondinha para a gente fazer de cabeça, nós colocamos uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês. Você que pensou assim, eu ganho mais do que isso, tudo bem, Deus te abençoe, mas eu acredito que a maioria não ganha mais do que isso, 100 mil reais por mês. Quem ganha 100 mil reais por mês, ele ganha 1.200.000 por ano. Ele vai ganhar 36 milhões ao longo de 30 anos de trabalho, e se ele renovar o contrato e trabalhar mais 30 por 60 anos, ele vai ganhar 72 milhões. Se ele não gastar nem um centavo ao longo da sua vida, de 60 anos, ganhando um salarião desse de 100 mil reais por mês, ele vai ter essa quantia, 72 milhões. Esse vai ser o seu patrimônio. Aprendemos aqui também que toda riqueza humana é produzida pela própria humanidade. É o homem que produz recompensa, salário. Tudo que nós recebemos, não importa de quem recebemos, é o próprio homem que produz riquezas. Então é de se esperar que a pessoa que recebe da humanidade tenha um trabalho para devolver para a humanidade. Ele ganha para isso. Toda riqueza, toda recompensa humana é produzido pela humanidade. Então quem ganha lá o salário de 100 mil reais por mês, nós teríamos que perguntar para ele, o que você faz de bem para a humanidade? O que você devolve em trabalho? Buscando na minha memória assim rapidamente, eu acho que quem ganha mais do que 100 mil, joga bola. Ou com a raquete, ou com os pés, ou com as mãos. Então ele diria assim, olha, eu jogo bola. É isso que eu faço para a humanidade. Uma outra parte que eu entendo que pode atingir esse teto aqui de 100 mil por mês, eles cuidam de impostos. Eles cuidam de impostos, ganham muito bem. Se perguntássemos para ele, a humanidade produziu um salarião desse para você, o que você devolve para ela? Ele vai dizer, eu cuido da grana deles, cuido de impostos. Uma outra parte que chega nesse teto de salário, eles são cantores famosos, artistas de Hollywood, de novelas, de cinema. E depois nós vamos encontrar algumas categorias que chegam nesse salário aqui. Mas é um fato que todo mundo sabe que a maioria esmagadora da humanidade que produz riqueza para a própria humanidade, elas não ganham nem 5% desse valor. É o agricultor, é o construtor, é o trabalhador, é o produtor. É eles que produzem riqueza para a humanidade. Mas eles não ganham nem 5% disso. Isso é um fato. E é eles que devolvem a riqueza. E esses que ganham os maiores salários da terra, eles fazem coisa que se não existisse, a terra continuaria bem, obrigado. Acho que a gente sobreviveria sem novela. Acho que a gente sobreviveria sem filme. A gente sobreviveria sem bola. A gente sobreviveria sem pessoas que ganham um salário desse para mexer com impostos. Daria para viver sem eles. Não poderíamos dizer, com raríssimas exceções, nós poderíamos dizer, olha, a terra não vai sentir falta deles. Muito bem, já que o assunto é desemprego, e nós estamos falando aqui de uma oportunidade de emprego, eu queria convidá-los agora para nós pensarmos na função de Levi. Levi é o que se tornou Mateus, que ele trabalhava com impostos. Não sei se ele ganhava esse tanto aqui, mas nós sabemos que os publicanos, que trabalhavam no serviço público do Império Romano, eles eram coletores de impostos, eles ganhavam muito bem, tinham vida bem abastada. E Levi era um desses que estava nessa categoria, que cuida dos impostos, ele era um arrecadador de impostos. E ele foi chamado por Jesus para ser um ceifeiro. E depois que ele aceitou a missão de ser um ceifeiro, Jesus mudou o nome dele de Levi para Mateus. Então nós temos uma oportunidade aqui de analisarmos a função de Levi, impostos, e a função de Mateus, ceifeiro, para a gente ver se compensa mesmo ser um trabalhador do reino dos céus. Se Levi, como coletor de impostos, ou ele, ou um dos seus amigos, ele não estava sozinho na coletoria, era publicanos. Então vamos imaginar que Levi ou algum dos seus amigos, um dia Jesus passou por Levi, olhou nele e falou assim, segue-me. E o homem largou a coletoria e seguiu Jesus. Se eu trabalhasse com ele, se você trabalhasse com ele,
será que nós entenderíamos o chamado de Levi? Falou, rapaz, você sabe quanto você ganha? Você é funcionário público. Esse camarada aí que você vai seguir ele, o Jesus de Nazaré, quanto que ele paga no final do mês? Não falou em dinheiro não, só falou segue-me. E aí? E o padrão de vida, como é que vai ficar? E as contas? E tudo. Levi, fala aí para mim. A resposta dele seria que nós já temos. Olha, ele não tocou nesse assunto, ele só falou se eu quero segui-lo. Ele falou, segue-me, e eu vou segui-lo. Então vamos imaginar que Levi foi, mas um amigo de Levi ficou. E esse amigo de Levi é esse camarada que ganha 100 mil por mês. Vou jogar alto aí, né? Então depois de muito trabalho, 60 anos depois, ele tem lá 72 milhões. Aí nós perguntaríamos para Levi, qual o valor do seu trabalho para a humanidade? Eu diria, a humanidade me pagou para coletar impostos 72 milhões ao longo de 60 anos. E o que você vai fazer com os 72 milhões? Depois de 60 anos, eu acho que a pessoa não está pensando mais em fazer nada. Ela está pensando em prestar conta do que fez. Então esse camarada que ficou na coletoria, que humanamente tomou a decisão acertada, porque você não pode deixar uma coisa segura, uma coisa garantida, um alto salário, para seguir um chamado de um Jesus de Nazaré que não falou nada, não entrou em detalhes, não deu garantias, não prometeu nada, então eu não vou seguir. Muito bem, nós temos aqui o exemplo da função de Levi. Agora vamos acompanhar o Mateus, o Levi que virou Mateus. Ele foi para ser um ceifeiro de Jesus e depois de 60 anos e muito trabalho, se nós perguntássemos, Levi, quantos milhões você tem? Ele diria, acredito que nenhum. Mas se perguntássemos, qual é o valor do seu trabalho para a humanidade? Aí a gente precisaria de muita gente para escrever o quanto o Evangelho de Mateus já abençoou pessoas. Quantas vidas este Evangelho alcançou. E que Mateus era? Não teve que fazer um curso, ele não teve. Mateus era um homem acostumado a dados, a relatórios, acostumado à escrita, e Jesus aproveitou isso. O Espírito Santo simplesmente revelou para ele que Jesus era o rei de Israel que estava prometido por vir. Ninguém no Novo Testamento teve essa visão. Essa foi uma revelação de Deus para Mateus. Então se perguntássemos qual foi a capacitação de Deus para Levi se tornar um trabalhador no reino dos céus. Assim que ele aceitou a proposta, o que Deus fez? Deus enviou o seu Espírito Santo e o Espírito Santo abriu a mente de Mateus e mostrou todos os lugares no Antigo Testamento. Ele é o escritor que mais cita as profecias do Antigo Testamento se cumprindo na vida de Jesus. E ele vai falando, olha, está se cumprindo a profecia do rei que viria, o rei que vai reinar, o rei que vai ser rejeitado, o rei que vai morrer, o rei que vai ressuscitar. E existe essa capacitação. E agora, depois de 60 anos, se Deus me perguntasse, eu te perguntasse, o que você quer ser, Levi ou Mateus? Se me perguntasse 60 anos antes, eu diria, eu quero ser Levi. É muito arriscado ser Mateus. Mas a vida passa, com ou sem milhões. E depois de 60 anos, se alguém me perguntasse, se você pudesse voltar no tempo agora, o que você quer ser? Levi, cuidar de impostos, ganhar um alto salário, ou quer ser Mateus? Eu mudaria o meu pedido na hora, não quero ser Mateus. Que homem brilhante que ele virou. Que camarada singular, que graça, que unção. Como que a obra dele abençoa pessoas em várias línguas, em todo lugar do mundo onde chega. Vamos ler Mateus. Quem é Mateus? Era Levi, um odiado publicano. Como é que ele virou um amado apóstolo? Um dia Jesus passou na vida dele e falou, segue-me. Um dia Jesus atravessou o caminho dele e falou, vem comigo, após mim. Qual é a garantia que temos? A garantia de que Deus é bom, de que Deus é grande, de que Deus é fiel, de que Deus não desampara, de que Deus não abandona, de que Deus cuida deste universo que Ele criou, mesmo onde as pessoas não lhe dão a mínima, Ele ainda sustenta. A Bíblia fala que Ele faz cair a chuva, brilhar o sol sobre as pessoas que não o honram, não o respeitam. Então é de se esperar que um Deus desse entenderia um atender a um pedido tão simples, e por isso Deus libera sobre a vida dele uma graça para ele cumprir a missão de função de Mateus, e o Espírito mostrou para ele que Jesus é o rei de Israel, e ele escreveu isso. Você não encontra na vida de Mateus que ele teve um grande sacrifício. Não, ele era acostumado a coletar dados. Ele era um camarada organizado, ele era um camarada competente. Faltava na vida dele uma revelação do Espírito Santo, dando um sentido para a vida dele. Preste bem atenção nisso. Faltava
na vida dele, ele era um homem bem-sucedido. Ele estava empregado, ele estava garantido. Se tem alguém que estava tranquilo, era ele. Mas ele tinha uma sede, porque só um sedento não resiste a um pedido simples desse. Só alguém que estava clamando por um chamado atende. Só um sedento cede tão rápido. Segue-me. Qualquer um diria, não, espera aí, vamos conversar. Amanhã, dá para o senhor passar aqui? Essa chamado aí me interessa. Dá para a gente deixar isso mais claro? Mas ele estava sedento. Ele estava esperando por um chamado. Ele queria dar um sentido na vida dele. Parece que a coletoria não preenchia por inteiro. Estava faltando algo dentro dele. E quando Jesus o chama, de imediato ele deixa tudo, segue. E você vai encontrar na sequência, tanto do Evangelho de Lucas quanto no Evangelho do próprio Mateus, ele dando um banquete, convidando Jesus, além de não ter nenhuma proposta de salário, ainda gasta dinheiro ainda. Deu um banquete, convidou Jesus e convidou os amigos publicanos para se despedir da velha função. E algo de maravilhoso acontece naquele banquete que ele oferece para se despedir da velha função e seguir Jesus. E acabou Levi. A partir dali nasceu Mateus. Esse pedido de oração de Jesus é um pedido mais ou menos assim, olha, orem para que Deus fale com pessoas, que eles entendam a grandeza da oportunidade. Não é sempre que a humanidade vai ter oportunidade de trabalhar num projeto junto com o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo, numa obra na terra. Deus não tem obra na terra para sempre. Está profetizado o fim do agir de Deus na terra. Chegará o tempo em que Deus não estará mais trabalhando aqui. Mas hoje Ele está. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. Jesus foi ao céu e falou, eu só vou voltar quando o Espírito Santo terminar o trabalho dele. Embora muita gente não acredita, embora muita gente não entenda dessa forma, mas o Espírito Santo está agindo na terra. O Espírito Santo está trabalhando na vida de pessoas. E Jesus pediu oração dizendo, fala com o Senhor da seara, o dono de todas as coisas, o Senhor da criação, para que Ele mande mais, para que o Espírito Santo encontre vidas, que o coração ferva, sedentos, pessoas que entendam a singularidade da empresa, que não tem outra igual, Reino do Céu só tem um. A oportunidade da vida deles, que é trabalhar com Deus, num projeto de Deus, em que Deus está permitindo, chamando, contratando a parceria humana por um tempo, e no processo seletivo Ele não dispensa ninguém. Ele aceitou Abraão já muito velho, ele aceitou os 12, cada um com seus problemas, um era egoísta, outro era depressivo, cada um tinha seu defeito. Jacó, problema com a índole, Abraão, problema com a idade, Isaac tinha seus problemas, os profetas tiveram seus problemas, Moisés que era gago, Jeremias que era uma criança, e Deus não falou assim, você está desqualificado porque você é velho, porque você é gago, porque... Não. É você entender a grandeza da missão, aceitar que não pode ser incrédulo, que não pode ser infiel, e que você só tem oportunidade para ser servo. É livre, mas é servo. É rico porque é gente que o mundo não é digno, mas ao mesmo tempo é simples. É como se fosse um pobre, mas é o povo mais rico da terra, porque eles são herdeiros do céu. A Bíblia fala que o reino dos céus é deles. Você chamaria um herdeiro do reino dos céus de pobre? Não. Herdeiro do reino, eu não tenho nem ideia das riquezas do reino dos céus. Se a terra é rica, imagine os céus. E Jesus diz que eles herdarão o reino dos céus. Ele precisa ser de fé, ele precisa ser fiel, ele tem que aceitar que ele é Senhor. Então, queridos, agora quando eu lembro dos melhores salários da terra, eu acho que Mateus fez a escolha certa. E qual foi a escolha dele? Ele aceitou a proposta de ser ceifeiro. A missão de ceifeiros, ou trabalho de ceifeiros, você vai encontrar nesse texto que nós acabamos de ler. O que eles tinham que fazer? Quando Jesus mandou os 12, quando eles mandou os 70, ele já falou que eles tinham que preceder Jesus em qualquer lugar que ele havia de ir. Olha que interessante. Essas pessoas aqui eram para ir em qualquer lugar, antes de Jesus, em qualquer lugar que ele queria ir. O que eles tinham que fazer lá? Ministrar a paz
e avisar para eles que o reino dos céus chegou. E dá para entender que 2000 anos depois, nós podemos dizer que o reino do céu está terminando. Ainda a oportunidade de emprego, são os trabalhadores da última hora, da hora 1/10, das 12 horas do dia, é os trabalhadores da 11ª hora. Está faltando um pouquinho para acabar o dia, mas ele continua chamando. Então é preceder Jesus em cada lugar que ele quer ir. É Lucas 10:1. Sabe o que o texto está dizendo? Que ele vai de qualquer forma. Ele está querendo ir, ele vai. Mas ele chama as pessoas que querem ir antes dele mandar outro, ou dele ir através de outro. Preceder. Jesus queria alcançar algumas vidas que ele já sabia que estava procurando por eles, e que na sua onisciência ele sabe todas as coisas, e ele tinha que alcançar. Ele queria chegar em cada cidade, ele queria chegar em cada casa, ele queria chegar em cada vida. Ele falou, em cada cidade que vocês chegarem, na casa que vocês entrarem, a pessoa que vocês encontrarem, ele está dizendo, eu vou chegar em cidades, eu vou chegar em casas, eu vou chegar em vidas, e vocês vão antes de mim. Como naquela época eles não tinham o Espírito Santo como nós temos, eles tinham que ir antes. Hoje Jesus já vai junto, porque o Espírito Santo já vai na nossa vida. Mas ele precisa de pessoas para alcançar as pessoas que ele quer alcançar. E como Jesus olhou e falou que a terra estava repleta de pessoas aflitas e exaustas, elas pareciam ovelhas sem pastor. Faça uma imaginação rápida do que isso quer dizer, que Jesus disse ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor, coitada dela, ela não se defende. Ela não tem ferrão, não tem garra, não tem veneno, não tem dentes, ela não dá amarrada. Ela não se dirige, ela não se protege, ela não se garante. E Jesus olhou para a terra e falou, olha a humanidade aí, está todo mundo se achando, mas na verdade eles parecem ovelhas. Não é que eles eram, pareciam, estavam vivendo como se fosse. Porque Israel na verdade era ovelha, Israel na verdade tinha pastor. Mas estava vivendo como se não tivesse. Por isso eles estavam exaustos, por isso eles estavam aflitos, e Jesus faz uma advertência dizendo, olha, você que vai aceitar o trabalho, a primeira coisa que precisa saber, você tem que levar Jesus até essas pessoas, e já fique sabendo que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Portanto, se você aceitar a missão, é sem reclamação. Primeiro ponto que ele falou, olha, advertência, tem muita coisa por fazer. A terra está gritando. Como nós pregamos aqui há 2 domingos atrás, o inferno está na dianteira, o inferno está vencendo. A cada dia que passa, muito mais gente vai para o inferno do que para o céu. É o tempo da vitória do inferno. Então já fique sabendo isso, trabalho tem demais. E trabalhadores não são muitos, são poucos. Por quê? Eu não sei. Eu posso falar por mim, você fala por você, e eles falam por eles. Jesus falou assim, olha, inclusive, orem por isso. Ore para pessoas pensar como nós que aceitamos o trabalho pensamos. Olhe para as pessoas entenderem como nós que aceitamos o trabalho entendemos. Você que é um trabalhador do reino, por onde quer que você passe. Nós temos que orar para as pessoas sentirem o que sentimos, para ver o que nós vemos, para perceber o que nós percebemos, para que eles recebam de Deus o que nós recebemos. Porque esse tipo de chamado, esse tipo de visão, essa compreensão de Mateus, esse abandono da vida de Levi, ou Deus faz ou não existe. Ou Deus produz esse tipo de trabalhador, ou eles não aparecerão por vontade própria. Isso é algo que Deus precisa fazer. E Deus pediu em Jesus oração, ele falou, orem por isso. E a primeira coisa que nós sabemos é que trabalho é grande e os trabalhadores são poucos. Aí nós que entendemos isso, fala, Senhor, que cegueira do mundo, porque não existe uma outra oportunidade como essa, trabalhar com Deus. Se você fosse chamado para trabalhar com o presidente, você se sentiria honrado. Com o governo, junto com a direção de uma multinacional ou de uma grande empresa, você contaria para todo mundo esse testemunho, dizendo, olha, Deus abriu uma porta e eu vou trabalhar com a chefia. Vou estar na direção. E nós rejeitamos uma oportunidade de trabalhar com a Trindade. Por quê? Não cremos na recompensa? Não acreditamos na urgência do trabalho? Nem mesmo Jesus pedindo oração por isso? Rogai. Vamos pensar. Então, para quem aceita a proposta, para quem se interessa pelo trabalho, a primeira coisa que você precisa saber sobre o trabalho é preceder Jesus. Você vai anunciar para as pessoas aquilo que Jesus quer falar para elas.
entre outras coisas, é que o reino está próximo. Ele está falando, avisa todo mundo que eu vou tomar a terra de novo. Eu vou reinar sobre tudo e sobre todos. E diga para eles que isso está muito perto. E se você não leu ainda, se você ler em Apocalipse, quando Jesus for tomar o reino, não vai ser como ele veio, como filho de Maria, não. É com poder, autoridade, espanto, estrondo, medo e catástrofes. Diz o texto que quando ele voltar depois da batalha do Armagedon, que é 7 anos depois do arrebatamento da igreja, quando os grandes da terra olhar para aquele que vem, e eles verão com seus olhos. Não tem símbolo aqui, não tem linguagem figurada. Eles vão se esconder daquele que se assenta no trono, vão se esconder nos buracos e nas cavernas, e vão falar para os montes, caí sobre nós, e nos esconde daquele que se assenta no trono, porque ele vai reinar. Tem muita gente falando besteira aí de Jesus. Ah, se ele voltasse. Ah, se ele viesse. O mundo faria isso, o mundo faria aquilo. Fique tranquilo, já está profetizado. Ele virá assim. E já está dito que quando ele vier, os grandes da terra vão se esconder de medo daquele que voltou para tomar o reino que é dele. E que por um tempo ele deixou os homens reinarem porque eles pediram para Deus um reino, porque eles não queriam que Deus reinasse sobre eles. Segunda coisa que nós precisamos saber, ele falou assim, olha, eu vos envio como como ovelhas, como cordeiros no meio de lobos. É verdade que tem muitos lobos aí parecendo ovelha, é o contrário. Você vai ver um monte de lobão aí parecendo ovelha, mas é lobo, porque eles querem devorar as ovelhas. Eles querem a lã, eles querem o leite, eles bebem o sangue das ovelhas. Porque o lobo só pensa nele, é um mercenário. Mas, na verdade, essas pessoas que são lobos, também profetizados por Jesus, que nos últimos dias haveria falsos mestres, lobos devoradores, parecendo ovelhas. Mas os trabalhadores de Jesus é o contrário, eles são ovelhas no meio de lobos. Se ovelha sem pastor, que é a seara, está falando que a igreja vive numa época em que a humanidade não tem a menor chance de se livrar sozinha das ciladas infernais do mundo em que vivemos. É como ovelha sem pastor. Não tem bom, não tem forte, não tem sábio. O ser humano sem Deus, ele está irremediavelmente perdido, enganado, liquidado na sua própria redoma, no seu próprio mundinho, no seu próprio eu, nos seus próprios sonhos, no seu próprio projeto de reino. É ali que ele vai falir. Agora Jesus, falando de um reino que é vitorioso e para sempre, no qual ele vai voltar para reinar, ele falou, eu envio vocês vão avisar para todo mundo que esse reino está chegando, mas você já fica sabendo que vocês vão como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, vocês não vão fazer mal para ninguém, porque ovelha não faz mal para ninguém, mas o mundo fará muito mal a vocês. Quem sabe você já perguntou assim, por que que o ISIS mata cristão e Deus não faz nada? O Estado Islâmico. Por que que a igreja é perseguida? Quanto sangue inocente, quanta gente boa. Quanta morte cruel, quanta injustiça. Está no tempo determinado. Vocês vão e é assim que vai ser. Foi assim com Jesus, será assim com vocês. A igreja, os trabalhadores do reino, não vai defraudar ninguém. Os trabalhadores do reino não vai dar prejuízo para ninguém, não vai enganar ninguém. Não vai falar uma coisa pensando que é outra. Não, é tudo na luz. Não tem enganos. Vocês não vão ferir ninguém, vocês não vão matar ninguém, vocês não vão fazer nenhum mal para a sociedade. Vocês é luz do mundo, vocês é sal da terra. Porém, o mundo não vai dar a vocês o mesmo tratamento. Nós seremos tratados no mundo como uma ovelha é tratada no meio de lobos. Com hostilidade. Com o risco da própria vida. Portanto, se você aceitar o trabalho e amanhã se ver morrendo por ele, e Deus permitir que você morra como permitiu que Estevão morreu, você já está avisado. Se você não quiser morrer por Deus, você pode escolher pelo que você pode morrer. Mas é com o risco da própria vida. Tem muitas profissões hoje que quando alguém aceita, assina um contrato de trabalho, no juramento lá da bandeira, do militar, das Forças Armadas e muitos outros, ele já fala lá com o risco da própria vida. Significa que se ele morrer na função, não tem que reclamar de nada. Ele sabia disso. Com o risco da própria vida. E cordeiro no meio de lobos é com o risco da própria vida, como aconteceu com o próprio Jesus. Os lobos que se parecem ovelhas, Jesus não os enviou. Agora as ovelhas no meio de lobos, Jesus falou, foi eu que os enviei.
são enviados de Jesus. Não importa a circunstância, eles terão sempre comportamento de ovelhas. Jesus tinha poder para descer da cruz, Jesus tinha poder para matar os seus algozes, Jesus tinha poder para dar ordem aos seus anjos, Jesus tinha poder para pedir ao seu Pai, mas ele foi como ovelha muda para o matadouro. E isso é o reino dos céus. Se você tem uma outra ideia de reino dos céus, esse reino dos céus não é o da Bíblia que nós conhecemos. E no texto aqui de Lucas, nós encontramos que foi na primeira vez que ele mandou os 70, ele falou que não era para levar bolsa, nem alforje, nem espada. Eles aprenderiam a experiência da dependência. Lá na frente, em Lucas 22 e 35, quando ele falou para eles ir para o mundo agora como ovelhas em meio a lobos, ele falou, agora vocês vão mudar isso daí. Ele falou, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou para vocês alguma coisa? Eles disseram, nada, Senhor. Falou, então agora eu estou falando para vocês, levem bolsa, levem alforje, levem tudo. Quem não tiver uma espada, compre-a. Jesus estava montando uma rebelião armada? Não. Ele estava dizendo que a primeira lição ele ensinou a dependência. Quando Deus manda, ele garante. Mas na segunda, ele está falando para fazer uso da providência. Na primeira vez que ele enviou, ele falou, olha, não quero que vocês levem nada. Pode ir. Na hora de comer vai ter gente que vai dar comida para vocês, na hora de dormir vai ter gente que vai dar pouso. Quando vocês chegarem numa casa e falar paz, se tiver lá um filho da paz, a paz repousa sobre ele. Se não tiver um filho da paz, ela volta para vocês. Ah, e se eu falar de Jesus para alguém e ele não receber? Fique tranquilo, aquilo que você ministrou sobre a vida dele foi bênção? Voltará para a sua própria vida. Ele recebeu, você comunicou a bênção de Deus, você se multiplicou na vida daquela pessoa. São frutos para o seu galardão. É trabalho prestado para o reino de Deus. Mas e se ele não ouvir? Cada vez que você ministrar na vontade do Senhor, na unção do Senhor, na direção do Senhor, pode ter gente que não vai receber? Claro. Cada vez que isso acontecer, ela volta para a sua própria vida. E você é mais abençoado. Volta para você. Não fique triste porque ele não recebeu. Tem um filho da paz? Diga paz, ela repousa sobre ele. Não tem, ela volta para você. E aqueles que rejeitaram? Quando vocês saírem da cidade, vocês clamam contra ela e diz assim, olha, nem o pó desta cidade eu quero nas minhas sandálias. Sacuda o pó. Ai deles, coitado deles. Deus na tua vida, na tua boca, no teu coração, nos teus sonhos, bateu a porta do coração deles, eles rejeitaram. Haverá menos rigor para Sodoma do que para eles. Eu não queria ser um morador de Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Porque lá no passado, antes do juízo final, Deus já fez chover fogo sobre eles. Foram incinerados, carbonizados, com fogo do céu. E Jesus falou, você é um trabalhador do reino? Se alguém te rejeitar, você que está aí com o sacrifício da própria vida, amando vidas, se interessando por elas, querendo salvá-las, se apresentando como mensageiro de Deus na vida delas, se eles te rejeitarem, não queira nada deles, nem o pó da cidade deles. Por isso que nós não gostamos de pedir dinheiro para ninguém. Porque se alguém não quiser dar a sua alma para Deus, ele não nos deve nada. E quem entregou a sua vida para Deus, ele já entregou ela por inteiro, inclusive a sua vida financeira. Porque quem é de Deus não possui mais nada, ele é administrador de tudo. Não precisa pedir. Porque se alguém não der a sua alma, ele não tem mais nada para entregar para nós. Nós não estamos aqui atrás da carteira de ninguém. Nós não estamos aqui atrás do patrimônio de ninguém. Estamos aqui atrás de vidas para Deus. É a seara. A seara que os antigos profetas semearam e que nós somos chamados para ser ceifeiros. Não precisa nem falar que ceifa é o fim. Jesus falou, aquele que aceita ser ceifeiro, ele vai receber a mesma recompensa do semeador, e ele não semeou. Ele foi chamado para ceifar. Outro semeou com lágrimas, com sangue, derramando sua própria vida para semear, e vocês entraram no trabalho dele. Nós somos trabalhadores da colheita. Seara é a vida das pessoas. Semear é quando elas tiveram início. Ceifar é quando elas estão terminando a sua existência. E nós somos chamados para trabalhar com Deus quando a vida das pessoas já estão findando. Avisa a eles que o reino dos céus está findando. Aí você faz uma continha rapidinho e fala assim, pastor, faz 2000 anos que Mateus escreveu isso.
Quando nós sairmos do tempo chamado Cronos, que lá na eternidade distante, bilhões de anos depois, alguém falar o tempo da igreja, qual foi o tempo da igreja? Foi 2000 anos. Quando nós sairmos do tempo e entrarmos na eternidade, 2000 anos será o mesmo que 2 segundos dentro da nossa existência. Parecido. Numa existência de 100 anos, o que é 2 segundos? 2000 anos dentro da eternidade, dá para ser representado. Quanto tempo a igreja ficou na terra, anunciando o reino dos céus? 2000 anos. Para o Senhor, 2000 anos é como se fosse 2 dias. Ela começou a anunciar ontem e acabou hoje. Passou. E o tempo está findando. Então, a minha vida, queridos, precisa virar algo, se transformar em algo para a seara do Mestre. Senão não valeu a pena viver. Os nossos recursos precisam virar algo para a seara do Mestre. A nossa existência, os nossos esforços, tudo que temos, juntos ou individualmente, precisa ser transformado em algo para a seara do Mestre. Porque é a única coisa que vale a pena fazer aqui. E agora nós temos que fazer o quê? Agora você não precisa mais viver naquele tempo da dependência, que tem que deixar tudo. Ele falou, não, agora você pode usar tudo que você tem. Agora leve tudo. O que você é rei, use o seu trono para isso. O que você é rainha, use o seu trono para isso. O que você tem, o que você faz, o que você sabe. Naquele tempo ele falou, vocês já aprenderam com a dependência? Sim. Então agora aprendam com a providência. Tudo que Deus já providenciou para você é recursos, é bênção de percurso, oportunidades de produzir mais. Tem talentos, tem graça, tem recursos, tem capacidade. Use tudo isso. Faça tudo isso, individualmente ou juntos, virar alguma coisa boa para a seara do Mestre. Porque a nossa comunidade local, ela só faz sentido se ela for bênção para a seara. Eu sei que tem muitas igrejas que, apesar de ser igrejas, elas não prestam um serviço para a seara do Mestre. Elas trabalham para elas. Elas só vão até onde vem. Ninguém dá um passo onde não vem. Elas só vão até onde vem. Não, nós somos trabalhadores do reino. Nós é que vamos. Nós é que damos. Nós é que transformamos nossas vidas, nossos esforços, nossos recursos em alguma coisa para a seara do Mestre, para abençoar. Por quê? Porque tudo que temos é dele que recebemos. Se nós não recebermos nada dele, nós teremos vida de Levi. Eu acho que a vida de Mateus é muito mais interessante. Então, seja lá qual for o seu nome, pense, o que você quer terminar a sua vida, como vida de Levi ou como vida de Mateus? O que Jesus está ensinando aqui, falando para nós orarmos para Deus abrir o nosso entendimento para a gente ver, é que vida de Mateus é dar um sentido grande para a sua vida. É transformar aquela vidinha que a gente achava que era uma vida de sucesso, uma vida interessante, uma vida de inteligência, em algo que realmente faça sentido de uma forma muito maior. Se nós entrevistássemos Levi antes de Jesus e perguntássemos, Levi, como é que está a vida? Ele diria, olha, dentro do possível está ótimo, ganho bem, estou bem empregado, tenho uma vida boa, mas você acha que Deus, quando sonhou com você, planejou a sua vida, Ele queria que você fosse um cobrador de impostos? Não tem nada de indigno aí. Tinha a questão revoltante da cultura judaica com a revolta com o Império Romano, mas falando dos impostos em qualquer lugar do mundo, não tem nada de indigno aí. Mas Deus tinha um plano muito maior. Deus tinha alguma coisa para revelar para Levi. E Levi nunca saberia que Jesus é o rei. Ele nunca receberia essa graça do Espírito Santo, essa iluminação, esse dom. Ele nunca receberia essa capacitação do céu se ele não tivesse aceitado a proposta. Ele continuaria como Levi, com mente de Levi, com capacidade de Levi. E provavelmente, do mesmo jeito, se eu perguntar quem que era o amigo de Levi, não sei. Ele devia ter amigos. Rendição, não sei. São ninguém. Desapareceram na história. E Mateus? Por que Mateus não desapareceu na história? Porque Mateus foi um Levi que virou Mateus. O que aconteceu na vida dele? Jesus um dia atravessou o caminho dele e falou, vem comigo. Tenho algo para fazer a tua vida ficar interessante. O que você tem que deixar? Nada. O que você tem que mudar? Nada. O que você tiver, onde você estiver, com o que você puder, você pode se tornar um trabalhador do reino dos céus. O que eu tenho que fazer? Preceder Jesus onde Ele quer ir. Vai chegar um momento que você vai estar passando em algum lugar, perto de alguém, falando com alguém,
digitando para alguém, se relacionando com alguém, que o Espírito Santo vai te dizer assim, olha, eu quero chegar nessa vida aí. O ministro da rainha dos etíopes, quando ele veio adorar Jesus, ele chegou tarde, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele ia voltando para trás triste. Veio da Etiópia. E ele ia lendo o profeta Isaías, em alta voz, e Deus tinha falado para um diácono, vai para Gaza que está deserta. Tinha 2 Gaza, uma deserta e uma reconstruída. E uma era 4 quilômetros longe da outra. O ministro estava andando na estrada da Gaza deserta, onde não passava mais ninguém. E Deus falou para o seu diácono, vai lá para a estrada da Gaza que está deserta. E não falou mais nada, vai para lá. E ele está lá andando na estrada da Gaza deserta, e quem vem lá? O ministro lendo o profeta Isaías em alta voz na sua carruagem. E Deus falou para ele, olha, achega-te a este carro. E a partir daí, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Falou, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele falou, estou aqui para isso. De quem que o profeta está falando? É dele ou de um outro? E o diácono de Deus abriu a escritura para o ministro. No meio do caminho ele viu águas, falou, olha ali águas, eu quero ser batizado, o que impede? Ele falou, nada, se você crer de todo o seu coração. Do mesmo jeito que Deus deu o endereço, a rua do ministro, Deus vai te dar o e-mail, o telefone, a hora, o momento de vidas que Ele quer alcançar. Você só vai aonde Ele já quer ir. Você só vai falar aquilo que Ele vai colocar na tua boca. Você só vai mostrar aquilo que o Espírito Santo te mostrou. Foi o que aconteceu com Levi. É o que vai acontecer com a vida de todos que aceitar trabalhar no reino dos céus. Amém? Você pode atender o pedido de oração de Jesus, dizendo, Deus, já arrumei um trabalhador, eis-me aqui. Vou orar pelo próximo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui diante da tua palavra. Com humildade, com reverência, ó Deus, nós aceitamos a tua palavra como tua palavra para a nossa vida. E agora eu oro, Deus, em nome de Jesus, por todos que o Senhor enviou esta palavra. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode produzir servos livres, ricos, pobres, grandes, pequenos. Olha para a nossa vida, Deus. Olha para a nossa sede. E ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos a entender o teu chamado. Ajude-nos, ó Deus, a percebermos a grandeza da oportunidade. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, encontre lugar em cada coração nesta noite. Levanta aqui, ó Deus, trabalhadores teus. Quer seja um grande apóstolo como Mateus, ou um brilhante diácono como Filipe. Eis-nos aqui, ó Deus, para atender o teu chamado, para responder, ó Deus, às oportunidades. Olha para cada vida agora, Senhor, a sua individualidade. Liberte cada um, ó Deus, da sua coletoria. Liberte cada um, ó Deus, dos seus empreendimentos que muitas vezes só prendem. Permita, ó Deus, que cada um que está aqui nesta noite seja uma bênção para a humanidade. Uma bênção, ó Deus, para a humanidade. É no nome de Jesus que nós oramos. E te agradecemos, ó Deus. Amém.